Olá, turma, tudo bem? Conforme eu falei com vocês naquele vídeo, né, que eu enviei, eu vou gravar 2 aulas para vocês, tá? Que são em conjunto com as 3 aulas que eu ministro pessoalmente, tá? Durante o estágio do internato. A primeira aula eu enviei com transcrição naquele texto. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, né? Se ainda não conseguiram, recomendo que leiam, né? Que aquele texto é que vai nos ambientar dentro do assunto da atenção primária, tá bom? Lembrando que junto todo aquele material que eu enviei por e-mail, existem algumas aulas ali que são aulas que eu não dou mais, tá? Então, tem essa aula de medicina de família e comunidade que eu fiz a transcrição. E existem 2 aulas ali antigas, né? Uma sobre atenção primária à saúde e outra sobre estratégia de saúde da família, que eu envio os slides porque eles servem de apoio para o assunto. Então, isso pode ajudar também vocês ali na parte teórica, tá bom? Para complementar, tá? Vocês já tiveram essa parte teórica, então por isso que eu não dou mais essa aula, né? Se já tiveram em outras fases, tá bem? Mas se forem ficando dúvidas, coisas para trás, a gente vai esclarecendo para não ficar mesmo, não passar batido, tá? Bom, essas outras 2 aulas, então, a de hoje, saúde mental na atenção primária. Essa aula, em geral, eu realmente divido em 2 partes, né, durante o estágio, então também na gravação eu vou dividir em 2 partes, tá? A gente vai ter uma primeira parte que a gente vai falar de somatização, basicamente, tá? E uma parte que eu vou falar de abordagem não farmacológica da depressão e da ansiedade, tá? Existe ao decorrer da aula ali alguns slides com tabelas de fármacos, tá? Como vocês já passaram pela psiquiatria, eu vou pular essa parte, tá? Em geral eu faço essa ambientação, relembrar a questão dos fármacos psicotrópicos na depressão e na ansiedade com os alunos que não passaram pela psiquiatria. Como vocês já passaram, vocês já estão bem nisso, mas se vocês quiserem que eu grave também um áudio, né, um vídeo, desculpa, falando só sobre isso, também posso fazer. Vocês me avisem, tá? Se acharem necessário, tá bem? Então, essa primeira aula a gente vai fazer falando sobre somatização, que é um assunto bastante da atenção primária ou da clínica, tá? Então, vocês podem deixar abertos os slides de vocês, eu vou ir passando aqui, tá? E aí eu vou avisando vocês também, vocês vão acompanhando os slides, tá? Eu estou gravando esse vídeo daqui da minha casa, tá? Um quarto que eu utilizo como consultório aqui. Então, os meus filhos estão em casa, daqui a pouco, se ouvirem alguma gritaria, alguma coisa, tá? É assim mesmo, espero que eu não precise interromper a gravação, tá bom? Então, podemos passar ali os slides, né? Os 2 primeiros, chegamos no terceiro slide. Primeiro assim, né? Pra gente pensar como que é o perfil de atendimentos de saúde mental na atenção primária, né? Onde é que a gente busca caracterizar, fazer esse perfil. Então, o maior estudo já feito de prevalência de problemas mentais na atenção primária é esse estudo que tá ali, né? Um estudo da OMS, é um estudo antigo, tá? Existem outros estudos, diversos outros estudos de prevalência, mas os resultados são bastante parecidos, então por isso que a gente vai utilizar esse, tá? Então, é um estudo que envolveu ali mais de 25 mil pessoas adultas, né, em vários países do mundo, e o objetivo realmente era investigar a forma, a frequência, o curso, a evolução da doença e os desfechos, né, desses problemas mentais, tá? Podemos passar ao próximo. Ali está o questionário que foi utilizado, que é um questionário bastante utilizado em pesquisas, né, relacionadas na área da saúde, e tem uma parte dele que é só sobre problemas mentais, tá? Então esse questionário foi utilizado ali no início, né, depois de 3 meses e 1 ano após a primeira avaliação. Podemos passar ao próximo. Então, o que esse estudo observou? Que os problemas mentais, então, eles constituem
níveis substanciais, eles são importantes, né? São prevalentes na atenção primária, independentemente do centro de estudo, tanto em países em desenvolvimento como países desenvolvidos, né? A grande maioria era transtorno de humor, ansiedade e também os somatoformes. Metade dos casos foram reconhecidos pelos profissionais de saúde, então isso já dá um alerta pra gente, né? 50% passou batido a questão de saúde mental. E essa presença de transtorno mental foi associada a níveis de incapacidade importantes, e isso a gente pode dizer que até piorou bastante depois desse estudo, né? De todo o tempo para cá. Como é que ficou a prevalência geral de transtornos mentais? Então, 24% nesse estudo de transtornos mentais com diagnóstico pelo CID-10, tá? Então, com transtorno mental já diagnosticado. E a gente vai ver que os estudos de prevalência mostram isso daí mesmo, né, em torno de 20%, alguns estudos até 40%. E que destes, né, que foram diagnosticados, 60% haviam procurado serviço por sintomas físicos, tá? Então, por isso que a gente vai falar de somatização, tá? E sintomas sem explicação médica. Um parênteses aqui, né? Como vocês estão aí envolvidos, a atividade prática de vocês provavelmente vai estar relacionada aí à questão do coronavírus. A gente provavelmente não vai conseguir ver essa situação, né, de somatização, que é muito frequente na AVS, mas vocês já passaram pelo ambulatório de especialidades, né? Então, talvez essa questão da somatização vocês consigam lembrar de alguns pacientes que vocês atenderam, tá? Então, talvez fique um pouquinho abstrato para vocês, tá? Mas vamos lá, vamos tentar ver se a gente esclarece isso, tá bom? Então, sintomas somáticos, sintomas corpóreos, são extremamente comuns. A maioria das pessoas, ela vai ter uma sensação anormal a cada 7 dias, ali toda semana, portanto, e que vão desaparecer espontaneamente sem a gente saber do que se trata aquilo, o que era, né? Qual que era o significado disso. É fato conhecido que tristeza, angústia, os sentimentos frequentes da vida humana têm um componente físico, né? Então, a gente está preocupado, angustiado, a gente pode vir a sentir um aperto no peito, uma dificuldade de respirar, né? Podemos sentir também um peso no corpo, cansaço exagerado. Quando a gente está mais ansioso, a gente também pode ficar com dor de barriga, né? Então, a gente vê que existe essa associação entre os estados internos nossos e sintomas físicos, né, corporais, tá? E também as pacientes com transtornos mentais cursam com muitos sintomas físicos, né? O sofrimento emocional é muito frequente em usuários atendidos em UBSs, e aí então que a gente pode pensar que talvez por isso que parece mais do que os 20%, tá? Então, em torno de 50% das pessoas que procuram unidades básicas de saúde têm algum tipo de sofrimento psíquico, então é bastante. No ambulatório também, como a gente atende basicamente adultos ou pessoas idosas e pessoas com problemas psicossociais, nos dá a impressão de ser 100% quase de pessoas com um sofrimento emocional, tá? Então é muito frequente dentro da unidade básica. E existem os somatizadores agudos e crônicos. Então, podemos passar ao próximo, né? Os somatizadores agudos, pessoas que em situação de sofrimento emocional procuram seus médicos, outros profissionais de saúde como fonte de apoio e cuidado. Então, o que é isso, né? Eu estou me sentindo, briguei com alguém e agora eu estou com uma dor no peito, né? E então, se eu estou com dor no peito, eu estou com um problema de coração, eu vou procurar o posto que é perto da minha casa, para ver se alguém me dá, né, pode me examinar, porque eu posso estar com problema de coração, tá? Então, existe isso, né, um sintoma somático e a busca, uma explicação médica para isso. Então, as pessoas procuram o atendimento. Então, a situação de somatização aguda, né? Então,
por vezes essa pessoa que eu citei, né, tá com dor no peito, chega na unidade básica, está ali fazendo a triagem, né, com a enfermagem, a aferição dos sinais vitais, começa a conversar, daqui a pouco a dor passa, né? Então, é muito frequente essas situações na unidade de saúde, tá? E aí existem, então, os somatizadores crônicos, que então é um quadro patológico, tá? Então aqui já não é o esperado, né? Que a gente tem uma linguagem de sofrimento, tá? Através do nosso corpo, mas então um quadro de patologia e já entra então, né? Como um transtorno somatoforme ou dissociativo, tá? E existem também as síndromes funcionais, né? Enfim, são síndromes em que não se compreende bem qual que é a origem daquilo, né? Existe uma ligação com um transtorno psiquiátrico, é uma doença psiquiátrica, embora, né, essas doenças elas estejam classificadas ali no CID dentro dos seus sistemas, por exemplo, a fibromialgia, né, que é a M79, ela tá ali na parte de ortopedia, né, mas não se sabe bem qual que é a relação da doença, da etiologia da doença ou associação com um transtorno psiquiátrico, ou é uma doença psiquiátrica. Então a gente vê ali alguns exemplos, né? A fibromialgia, o colo irritável, dor pélvica crônica, dor torácica típica. Então vocês vejam que são situações da clínica, são problemas que não aparecem na psiquiatria e vão aparecer na clínica, tá? Os pacientes em geral tendem a recusar a associação entre a queixa somática e o problema psicossocial, tá? Então não é uma recusa consciente, realmente a pessoa não faz a associação entre o sintoma somático e o problema psicossocial que ela passa, tá? Se ela tá com algum sintoma somático, ela deve procurar o médico ou especialista daquela área para resolver, porque elas devem estar com alguma doença associada, né? A gente observa que esses pacientes, eles evoluem aderidos ao papel de doente, com importante ganho secundário, a gente já vai ver isso. Existe uma alta comorbidade com transtornos ansiosos e depressivos, muitos de intensidade grave, embora muitas vezes não sejam percebidos devido à intensidade das queixas somáticas. E existe também as características hipocondríacas ou de ansiedade de doença, né? Então, a interpretação de que os sintomas estão sendo causados por alguma doença grave. Então, se eu tô com uma dor de cabeça, é porque eu tenho um tumor na cabeça. Se eu tenho dor no peito, é porque eu tenho doença de coração, problema de coração, né? Não é essa questão assim, quando a gente está na faculdade de medicina, a gente começa a descobrir as doenças que existem e aí a gente começa a achar que a gente tem. Não é isso, né? É um perfil mais hipocondríaco, né? Ou não que nem essa situação agora que a gente está vivendo, né? Quantas pessoas, vocês devem ter entrado em contato com várias pessoas que começaram a apresentar sintomas, né? Dor no corpo, dor de garganta, tá? Sensação de mal-estar, pensando que estavam com alguma gripe e provavelmente com um coronavírus, tá? Então, muito provavelmente somatizando por toda a questão, a preocupação, toda essa ansiedade que está no ar. Então, a gente viu um caso típico de somatização aguda, né? Eu, pelo menos, entrei em contato com várias pessoas. Talvez vocês também tenham, né, sentido alguma coisa, tá? Então, isso é somatização aguda, mas esses casos de somatização crônica, os pacientes já têm um perfil mais hipocondríaco, ou seja, de estar pensando em doenças por mais horas por dia, né? Então, é diferente, é uma questão patológica. Bom, qual é a explicação? Vamos passar para o próximo, tá? Próximo slide. Então, qual que é a explicação para o desenvolvimento dessa situação, né, da somatização crônica? Existe, então, um padrão cultural, né, então, uma preferência pela a manifestação dos transtornos mentais ou dos estados psicológicos através de sintomas físicos. Então, isso é uma linguagem, é uma forma de expressar que eu estou com algum sofrimento.
através de dor, através de outros sintomas físicos, tá? E aí, quando eu li sobre isso, né, falando que o povo latino, nós aqui, a sociedade que a gente tá, tende a se comunicar bastante através, o sofrimento através do corpo, né? E eu achei bastante interessante quando eu li isso, porque a gente tem a impressão que os latinos, eles se expressam mais, eles falam mais, né, que a população germânica, nórdica, né, que é mais fechada. Mas me chamou a atenção, né? Então, existe na nossa cultura uma tendência de comunicar o sofrimento através do corpo, tá? A gente aprende a ser assim, né, dentro da nossa cultura. Eu tô tossindo aqui, mas não é, tá? É de ficar falando mesmo, né? Tomar uma aguinha. Tá tudo bem. Bom, o padrão de atribuição. Então, a que as pessoas atribuem os seus sintomas? Tá? Então, em geral, quando as pessoas vão procurar um profissional da saúde, né, um médico, enfim, elas pensaram antes do que elas acham que elas têm. Tá? Muitas, inclusive, já foram pesquisar, né, fazer pesquisas na internet, enfim, para saber. Mas a gente tem 3 perfis ali que a gente poderia citar. Tem o perfil normalizador, que é aquele paciente, então, que tende a negar, né? Não, isso não é nada, isso vai passar. Existe o perfil somatizador, então, que é o paciente que tende a atribuir os seus sintomas corporais a alguma doença física de algum órgão específico. E também tem o perfil psicologizador, então, que é o contrário, né? Então, aquele paciente que atribui os seus sintomas a processos psicológicos, né? Então, às vezes até uma alteração bioquímica, alguma coisa de laboratório, né? Ai, meu colesterol tá alto, mas é porque eu tava estressado nesses dias, enfim, né? Então, é o contrário do somatizador. A gente vê, então, paciente, esse tipo de paciente, ele tende a construir uma identidade de doente, tá? Então, existe um papel de doente, tá? E aí entra a questão dos ganhos secundários, que os ganhos secundários, eles não são apenas a questão de perícia, que isso às vezes fica até mais claro pra gente quando tem, né? Conseguir algum benefício do governo, não apenas isso, mas outros benefícios, tá? E a gente aí pode remontar para um estado primitivo, né? Um estado mais infantil mesmo. Quando a gente é criança e fica doente, algumas coisas são ruins, né? Porque a gente se sente mal, está com alguma dor, mas outras são boas, né? Então, quando a gente é criança, a gente pode faltar na escola, né? Se a gente está doente, as pessoas ficam com mais pena, né? E são mais carinhosas, nos dão mais atenção. Pode ser que a gente ganhe presentes, né? Ou que a gente seja compensado de alguma forma, podendo comer o que a gente quer, né? Então, existe esse lado, né? De um lado positivo, digamos assim, de estar doente, tá? E aí, então, fica muitas vezes difícil da pessoa sair desse círculo, né? Eu citei ali o Dr. Shopping, então, que é aquela situação, né, de alguns pacientes que vêm na unidade de saúde para consultar por algum motivo e aí aproveitam para pegar encaminhamento para oftalmologista, me dá uma receita de omeprazol porque eu posso precisar, ou de paracetamol para ter em casa, já passa ali na enfermagem, já leva curativo, né? Então, aquela questão de estar frequentando serviços de saúde, conseguindo remédios. Muitas vezes a pessoa consulta em vários especialistas, então ela tem um dia no posto com o médico de família, no outro dia ela tem um outro especialista, no dia seguinte também, depois ela vai fazer um exame, né? Então, e aí o universo dela passa a girar em torno da doença e se estrutura então esse papel de identidade de doente mesmo, a percepção negativa da dor, a busca de isenção de responsabilidades. Muitas vezes a gente tenta tirar a pessoa desse círculo para tentar levar uma vida normal, muitas vezes apesar dos sintomas, porque ela tem illness, né, tem experiência com a doença,
tá? Mas é bem difícil da gente tirar, às vezes tentar fazer com que a pessoa enxergue que ela poderia estar fazendo outras coisas, né? E que isso pode ajudá-la. Aí eu cito o exemplo, né, de uma paciente que eu tive ainda lá na Ponte do Imaruim, né? Quando era lá um ambulatório, que ela morava no interior, aí ela foi para Florianópolis, né, ali para Palhoça, teve que se mudar por conta do trabalho do marido. Ela tinha um trabalho que ela gostava lá no interior, trabalhava com rádio, enfim, e aí ela veio para Palhoça para fazer faxina e ela começou a desenvolver uma fibromialgia, né? E aí, então, ela começou a tratar ali com a gente, ficou afastada do trabalho pela dor, também desenvolveu um quadro depressivo, iniciou o tratamento. E aí ela foi melhorando da depressão, aí deram alta para ela da perícia. Mas a questão de se reinserir novamente no trabalho foi sempre complicada, né? Apesar de ela ter melhorado da depressão, ela continuava com dor. E aí até numa das consultas ela chegou a falar que estaria trabalhando com o marido trabalhava no mercadinho e tal, mas que ela ia entrar na justiça para conseguir novamente um benefício do INSS, tá? E aí então por isso ela pediu encaminhamento para o reumatologista para receber um laudo. E ela chegou a falar para os alunos numa consulta que ela tinha um grupo no Facebook que orientava de como conseguir um atestado para pessoas com fibromialgia, o que você tem que falar na perícia para conseguir, enfim, ser afastado do trabalho. E aí a gente percebeu nesse caso que existiu todo um investimento da pessoa, né, de procurar advogado, de fazer pesquisas, enfim, né? Enquanto que ela talvez vislumbrou uma outra possibilidade de trabalhar com outra coisa, mas ela optou por seguir esse caminho. A gente não conseguiu demovê-la dessa ideia e ela foi atrás, e aí depois não sei o que aconteceu, né? A gente saiu lá da ponte também, ela não consultou mais. Mas a gente observa isso, que é bem difícil, né? Conseguir desfazer esse padrão, essa identidade de doente que muitas vezes se forma. Tá? Ali então, baixo apoio social, foi isso que eu falei, é uma forma eficiente, estar doente é uma forma eficiente de conseguir alguma atenção que eu geralmente não ganho, tá? Então isso é uma questão bem complicada. Muitas vezes as únicas pessoas que falam com essa pessoa é a enfermeira, é o médico do posto, né, que conversa com ela, que toca nela lá. Às vezes encontra também outros pacientes com quem conversar, enfim, né? Se deixar de ficar doente, vai deixar para trás esses benefícios, não é? Então é difícil muitas vezes de retirar a pessoa disso, desse ciclo, né? Também é uma explicação para a formação desse quadro, a história de doença na infância. Tá? Então, pacientes que adoeceram frequentemente na infância ou que acompanharam familiares que tinham doenças crônicas e graves que precisavam estar sempre nos serviços de saúde. E também existem as famílias psicossomáticas, né? Então, também cito o exemplo aqui de uma paciente jovem, 30 e poucos anos, constava comigo também devido à fibromialgia, e ela então tinha um prontuário bem grosso, né? De atendimento, enfim, mas ela estava estável no quadro dela, e aí ela pediu um dia para eu fazer uma solicitação de uma vacina para o filho dela, que o pediatra tinha esquecido de fazer. E aí eu pedi o prontuário, né? Então me traz o teu prontuário, e aí ela veio o prontuário para ver direitinho o que era, e era um prontuário também bem grosso, de uma criança de 10 anos. Aí eu pensei, será que tem alguma doença crônica, uma asma de difícil controle, né? Alguma outra questão? E não, né? Você vê que é uma tendência, né, de estar buscando o serviço de saúde por qualquer sintoma somático. Então, existe uma certa dependência do serviço. Essas pessoas, elas são vistas com frequência, né? Frequentam serviços de saúde
bastante vezes, digamos assim, né? E não porque tem alguma disease, né? Então tem essa questão de somatizador crônico mesmo. E aí existe, né, o nosso papel de reforçar esse padrão somatizador. E aí, por dificuldade nossa de lidar com o sofrimento, tá? Então, através de inúmeras investigações, exames e encaminhamentos, porque em geral acaba sendo muitas vezes mais fácil até, né? Esse paciente, quando ele vai procurar o serviço de saúde, ele, em geral, então, ele está somatizando, ele acha que ele tem alguma doença física, é o tipo de paciente que pede, eu gostaria que existisse uma tomografia de corpo inteiro, porque eu tenho alguma coisa, né? Eu preciso que me olhem dos pés à cabeça, né? Algum exame que me escaneie todo. Então, quanto mais exames você pedir e mais encaminhamentos para especialistas você fizer, essa pessoa ela vai, é isso que ela quer, né? É isso que ela está buscando, só que aí você vê que aquilo não soluciona o problema. Então, falta muitas vezes a gente prestar atenção, não. Esse quadro, ele não tá, essa illness não tá condizente, né, com as questões objetivas que eu tô observando. Será que tem alguma coisa, uma coisa além, né, algum sofrimento que eu não tô conseguindo ver? Então, a gente prestar atenção nisso, né, dar mais tempo para isso, fazer o vínculo com essa pessoa, né? Então, acaba que o paciente ele usa como um passaporte para o atendimento, para atenção, justamente assim, o sintoma físico. E novamente, não é uma questão consciente, tá? Então a pessoa, isso inconscientemente, eu vou falar sobre a minha dor no peito. Se eu for falar o problema de relacionamento que eu tenho com meu marido, né, o médico não vai me dar atenção, não vai me ouvir, né? Isso tudo inconscientemente, né? E a presença também de trauma e abuso físico na infância também é uma causa de somatização crônica. Bom, passamos para o próximo slide, então, sobre o que fazer, né? O que fazer nesses casos? Primeira coisa, então, identificar os transtornos psiquiátricos comuns, fazer a abordagem centrada na pessoa. Acho que vocês não tiveram aula com o professor Iberê, né? Ele na 8ª fase, ele trabalhava bem essa questão da abordagem centrada na pessoa, mas eu acho que o Bruno enviou para vocês também material, né? Mas resumindo aqui, a questão da abordagem, a nossa abordagem é centrada na pessoa e não na doença. Então não é apenas na dor do peito, como eu falei naquela aula de medicina de família, né? A gente faz uma abordagem contextual. A gente atende aquela pessoa e ela tem uma dor no peito, né? Isso já vai nos abrir, nos ampliar a nossa visão. A técnica de reatribuição, construir uma conexão entre as queixas somáticas e o sofrimento psíquico, né? O que é isso? Conforme você vai conversando com a pessoa, você tentando ver como é que foi estabelecendo aquela cronologia, como eu falei lá, o contexto cronológico também é importantíssimo. Você vai tentar situar esse sintoma dentro da vida da pessoa, dos fatos da vida dela, tá? E aí pode ser que você perceba alguma associação, né? Começou as suas dores quando você se mudou de cidade, né? Mas aí como é que você vai falar isso? Olha, eu percebi que quando você estava contando dos seus sintomas, né? Você contou que se mudou de cidade e aí foi mais ou menos na mesma época começaram os sintomas. O que você acha disso, né? Então isso é diferente de você falar, olha, está assim porque você se mudou, você não está adaptada, né? É um transtorno de ajustamento, tá? Isso é diferente do que você falar assim, eu percebi, o que você acha, tá? Às vezes, quando a gente faz isso, tenta botar nessa linha cronológica, a pessoa às vezes começa a visualizar, né, uma coisa que ela não fez relação, ela não fez associação nenhuma, né, e não é de propósito, tá? Ela realmente separou os fatos, tá? Então,
quando a gente desenha essa linha do tempo, às vezes a própria pessoa se dá conta, ou às vezes a gente precisa falar isso, que a gente percebeu, tá? Então, a pessoa tem uma resistência a associar com a questão psicossocial. Então, a gente falar logo de cara, isso pode nos atrapalhar. A técnica de retribuição é isso. É que a pessoa ela mesma enxergue conforme o que você vai conduzindo ali da história, ela vai se dando conta da relação. A terapia de resolução de problemas, então estratégias de formas alternativas de lidar com o problema construído em conjunto com o paciente. Então é um tratamento bem individualizado, não tem uma regra para esse tipo de paciente, tá? O que às vezes funciona para um não vai funcionar para o outro, tá? É um tipo de paciente que é bastante interessante utilizar as terapias alternativas, né? Existem várias opções que a gente tem aí, né? Na Unisul a gente tem a naturologia, que também a gente pode encaminhar. Então, embora assim, na medicina de família a gente faz abordagem integrativa, né? Diferente da especialidade, tá? Mas às vezes a pessoa mudar de ambiente, porque eu, por exemplo, sou médica de família, eu faço medicina alopática, tá? Mas ela tem um apoio daqui a pouco de um outro tipo de abordagem, né? Da naturologia é uma outra visão, né? Ou a homeopatia, tá? Isso também às vezes faz dissociar um pouco, pode ser interessante, tá? Esse é um tipo de paciente que vale a pena, é uma ideia, mas eles às vezes também podem ter um pouco de preconceito com esses tratamentos, tá? Bom, observar sintomas de contratransferência gerados durante o atendimento. Não sei se vocês lembram dos termos, né? Em psicologia, da transferência, contratransferência. Então, a transferência é aquela projeção que o paciente faz sobre o médico, em geral projetando a figura paterna, né? E a contratransferência, então, são aqueles sentimentos, aquelas projeções geradas na gente em relação ao paciente, tá? Então, quando o aluno retorna do atendimento, né? E vem falando, olha, esse paciente, ele é muito bonzinho, ele seguiu todas as orientações, ele é fácil de comunicar, né? Ou esse paciente me sugou, ele é prolixo, eu não consigo pensar, ou eu fiquei irritado. Isso tudo é contratransferência, tá? Então, a gente tem que observar porque esse tipo de paciente somatizador, eles provocam as sensações ruins na gente, tá? Então, é o tipo de paciente que a gente começa a ficar bastante confuso, sem saber o que fazer, a gente pode ficar irritado, a gente pode se sentir realmente sugado das nossas energias, tá? Então, é importante, e isso vale para qualquer atendimento. Como é que eu estou me sentindo agora, tá? Como é que eu tô aqui nessa consulta, tá? Porque isso é importante. Daqui a pouco, se eu tô percebendo, não, eu tô começando a ficar irritado, não tô conseguindo pensar direito, né? Às vezes é interessante falar pra pessoa, olha, a senhora me dá licença um pouquinho, eu preciso ir no banheiro, né? Fala alguma coisa pra você, pelo menos dar um tempo pra você esfriar, depois volta ali, ou daqui a pouco até marcar para um outro dia. Às vezes você pega esse caso mais difícil como o último paciente do dia, aí você já está esgotado, né? E aí tem que se dedicar para isso e às vezes pode ser difícil. Então é importante a gente pensar como é que a gente está na consulta, como é que está sendo essa contratransferência, tá? E aí pensar, né? Tudo bem que é mais fácil atender aquelas pessoas que são mais boazinhas, que não falam muito, que seguem as nossas recomendações, tá? Mas essas pessoas a gente tem que pensar que elas já estão encaminhadas, elas já estão organizadas, né? E a gente basta dar um empurrãozinho, dar a nossa opinião, muitas vezes aquilo já flui bem melhor. Então, esses pacientes difíceis, eles precisam realmente mais da gente, né? Então, vale a pena a gente poder se dedicar bem para esses casos, tá? Se necessário, um encaminhamento especializado, e aí vai realizar em um momento oportuno, aqui eu tô falando da psiquiatria, tá? Se você precisar encaminhar, né? Em geral, claro, se for casos psiquiátricos graves, você vai encaminhar,
mas a gente, na atenção primária, a gente atende muito paciente psiquiátrico, né? E a gente encaminhar o paciente logo de cara, né, um paciente que não teria necessidade imediata de uma consulta especializada, isso pode prejudicar o vínculo, né? Então, o paciente ele já tem essa questão da contra-transferência, isso que a gente sente. Em geral, as outras pessoas também sentem isso em contato com ele. Então, a gente já encaminhar para o especialista, numa primeira consulta, para o psiquiatra, né? Para as outras especialidades, o paciente vai gostar, né? Mas se você encaminhar para o psiquiatra, ele vai, inclusive, vai ficar bravo com você, né? Eu não tenho nada dessa parte, eu não sou louco, né? Não preciso de um psiquiatra. E aí dá aquela impressão mesmo de estar pedalando, assim, né? Mandando para frente, que é uma sensação de rejeição que eles já têm em outros ambientes, tá? Então a gente realmente tem que avaliar a necessidade. E quando for encaminhar, quando você realmente vê, eu já tentei tratar o transtorno mental e tá difícil, eu não tô conseguindo. Você, né, em geral, fala assim para eles: olha, eu vou te encaminhar, a psiquiatria tem aqui na Unisul, né? Nós vamos continuar te acompanhando, mas eu vou pedir o apoio da psiquiatria porque eu não tenho mais capacidade para te tratar, né? Ou isso foge dos meus conhecimentos, eu sou médica de família, você merece um acompanhamento especializado para ajudar e a gente vai estar fazendo isso juntos, tá? Como forma do paciente perceber que não existe um abandono, que eu simplesmente estou passando adiante, né? Você vai precisar fazer um atendimento regular, né, evitando as intervenções desnecessárias, tá? Então é um paciente que você vai, provavelmente já toma algum psicotrópico, você vai ter que estar vendo ele com mais frequência, tá? Ali de 2 em 2 meses, enfim, né? Se você deixa muito em aberto, aí volte daqui a um ano na nossa folhinha de retorno ali, né? No dia seguinte ele está lá de novo, né? Então essa consulta frequente e marcada controla um pouco a ansiedade da pessoa. Ela sabe que ela vai poder falar com você, deixar esses sintomas somáticos para estar falando no dia da consulta, né? Então é isso, né? Atendimento regular. Não esperar uma cura, né? Mas reestruturar a vida ativa e diminuir a adesão ao papel de doente. Tá? Então, esses pacientes, quando eu falei no texto lá que eu enviei da medicina de família, eu mostrei ali um pouco do médico como agente de cura. Então, o próprio médico, a presença dele, né? Então, você estar ali na frente do paciente, você já está exercendo um efeito placebo só por estar ali, né? E dependendo da forma como você orienta as coisas, conduz o tratamento, isso pode aumentar ou diminuir o efeito placebo. Então, a gente, em geral, né, coloca a gente, como eu falei, né, naquela aula, naquele texto, a gente quer não está tentando vender um tratamento que a gente acredita e a gente acha que será bom para a pessoa, né? Como é que nós vamos convencê-la a fazer isso, né? Então, a gente coloca, olha, né, eu vou te prescrever, daqui a pouco você utilizou lá um fitoterápico, né? A pessoa gostaria enfim, está se sentindo nervosa, gostaria de utilizar alguma medicação, mas não quer usar nada controlado, às vezes aparecem situações assim, né? E aí você fala, prescrever um fitoterápico, você sabe que a eficácia talvez seja menor, mas você pode colocar, né? Se colocar, olha, esse fitoterápico ele é muito bom, né? Então, isso vai te ajudar. Então, aquela a estimulada que a gente dá mesmo nas pessoas, claro, sempre acreditando no que a gente está fazendo, né? Para esse paciente é um pouquinho diferente, tá? Porque primeiro que eles colocam muita expectativa, né? Às vezes eles podem ter um perfil também mais sedutor, então eles podem chegar, por exemplo, no meu consultório, né? E falar, eu ouvi dizer que a doutora Patrícia é muito boa, né? Então ninguém descobre que eu tenho, eu vou nos outros médicos, ninguém sabe, mas a doutora Patrícia vai me ajudar, ela vai me curar, né? E aí o seu ego fica um pouquinho inflado e você cai na armadilha, né? Porque a gente sabe que esses pacientes somatizadores, a gente não vai esperar uma cura, existe todo um padrão psicológico, né? De dependência de serviços de saúde, de identificação
com o papel de doente, que não é de uma hora para outra, se é que um dia a gente vai conseguir desfazer isso, né? Então, para esse paciente é um pouquinho diferente, a gente não vai criar uma expectativa, a gente tem que até fazer um pouco o contrário, né? A gente vai, olha, devido à avaliação que eu fiz aqui dos seus exames, né, do seu problema de saúde, eu vou te propor, né, sei lá, né, prescrever alguma medicação lá para fibromialgia, algum tratamento adjuvante com psicoterapia, enfim, né? Então, eu vou te recomendar esse tratamento. Eu não vou esperar uma melhora tão rápida, mas vamos fazer, né? Vamos acompanhar, vamos ver como é que você fica. Então, isso é uma contra-sugestão. É você dizer que você acha que, né, que aquilo não vai ajudar muito. Então, a pessoa não cria uma expectativa, em quanto tempo que eu vou estar boa, né? Então, você sugere ao contrário. Isso é bem interessante. Outras pessoas já perguntaram, não, mas a gente não deveria estimular aqui o efeito placebo, né? Mas aqui é diferente, a gente não deve criar uma expectativa para esses pacientes, né? Senão vai acontecer a mesma coisa, ele provavelmente não vai melhorar o quanto que ele esperava e aí vai mudar de médico, vai começar tudo de novo, tá? E a gente vê esse padrão acontecendo. Bom, evitar dizer você não tem nada, tá? Isso é péssimo, né? Então, às vezes o médico naquela questão da contra-transferência está irritado ali daquele acompanhamento seguido com os mesmos sintomas e os exames normais, daqui a pouco, né, vem isso, né? Você não tem nada, chega, né? E isso pega muito mal, porque a pessoa tem illness, ela tem experiência com a doença, tá? Ou também o contrário, falar que tem algum sintoma físico, e aí, quando a pessoa na verdade não tem, tá? Então, tem algum sintoma físico, então você tem dores no corpo, você tem fibromialgia, sem estabelecer os critérios diagnósticos certinho. Muitas vezes você aí cria um efeito nocebo, né? Um efeito prejudicial para o paciente, criando um rótulo que muitas vezes vai carregar para o resto da vida, né? Então, aí começa, tem fibromialgia, então não posso fazer exercício, né? Então, não posso fazer determinadas atividades, muitas vezes por um rótulo que foi dado que talvez nem seja o caso, né? E ter ciência que os pacientes com transtorno de somatização, eles não são imunes a desenvolver doenças físicas. Que aí parece a questão daquela historinha que a gente conta para criança, né? Do menino que mentia, né? Então vem um menino, um pastor de ovelhas, e ele grita, né, para os vizinhos, estão matando as minhas ovelhas, tem um lobo matando as minhas ovelhas. E os vizinhos vão lá ver e não tem nenhum lobo, né? E ele conta isso 2, 3 vezes e aí as pessoas, uma próxima vez, quando realmente tem lobos atacando as ovelhas, ninguém acredita, né? E aí as ovelhas morrem. Então isso parece um pouco com essa situação, né? De tantas vezes a gente vê illness, de ver um mal-estar sem fazer um diagnóstico, sem ter a disease, a gente daqui a pouco pode achar sempre que o paciente não tem nada, né? E aí daqui a pouco ele pode realmente ter um tumor que ele achava que ele tinha. Então a nossa avaliação é a mesma, sempre fazendo um diagnóstico diferencial, como a gente faz com os outros pacientes, né? Acho que vai acabar o tempo de vídeo. Já apareceu um recado aqui para mim que eu excedi e o vídeo será cortado. Bom, então a gente encerra a somatização por aqui e aí ao longo da semana eu vou gravar um outro vídeo para terminar essa aula falando então do tratamento dos transtornos ansiosos e depressivos, a parte não farmacológica, tá? Se quiserem que eu converse também sobre fármacos, vocês me avisam que eu também gravo, tá? Vou tirando as dúvidas de vocês.